Anael. Questão: devo continuar os exercícios energéticos que pratico? Sua verdade é interior. Ela sempre esteve aí no coração. Compete-lhe fazer o que lhe parece bom para você, naquele momento, a fim de aceder ainda mais em profundidade à verdade de seu coração, à verdade de sua essência. Isto pode ser encontrado pela prática de uma arte. Isto pode ser realizado estendendo a mão a uma criança. Cada etapa de consciência se encontra na simplicidade. Se, para você, a simplicidade é continuar essa experiência, então, faça. Não há obstáculo, não há técnica melhor que outra. Há simplesmente coisas que aproximam da simplicidade e outras que a afastam. Você se sente em simplicidade praticando seus exercícios? Se a resposta é sim, então, prossiga. Se a resposta é não, então, mude. Questão: meu caminho de vida passa por um lugar de vida mais favorável que outro? Alguns seres, hoje, são atraídos, literal e magneticamente, por regiões do mundo. Isto pode, por vezes, ter ressonância ligada ao passado, por vezes, isto é ressonância em relação ao presente. Aí também, a resposta corresponde ao que você sente com seu coração. Se seu coração lhe diz para ir lá, então, faça-o. Se há questionamento e este questionamento faz sair do coração, da vibração de sua essência, então, não o faça. Isto é simples e é o mesmo com referência tanto a seus questionamentos profissionais, familiares, afetivos e geográficos. Entretanto, eu tenho a acrescentar algo que é, para nós, evidente. O caminho da simplicidade é o caminho da fluidez. O caminho da simplicidade é o caminho onde as coisas se desenrolam sem obstáculos e facilmente. Se há resistência, se há oposição, isto significa, em você, que este não é seu caminho. As coisas devem se tornar simples e for cada vez mais simples. Algumas injunções e impulsos da alma, hoje surgem em nossa consciência, a fim de orientá-los para as mudanças necessárias ao estabelecimento da simplicidade. Isto deve se fazer de maneira, aí também, simples e sem resistência. Eu falo, evidentemente, de resistências interiores e, sobretudo exteriores. Se você se sente atraído para um lugar ou para uma pessoa e se as coisas não se organizam, isto, certamente, não é a luz. Por quê? Porque a luz é inteligente e inteligência criativa e a luz realiza sempre coisas simples e que fluem da fonte, porque a luz é a fonte. Não há outra alternativa, hoje, mais que nunca, porque não há mais depreciação dimensional, no sentido que você observava antes, onde certo número de coisas levavam tempo, por vezes longo, a se concretizar ou a se manifestar. Hoje, tudo lhes parece mais rápido. Você se sente num turbilhão, tanto no sentido do que você quer como no sentido do que, aparentemente, você não quer. O que quer que aconteça, isto corresponde à inteligência da luz. Quando você tiver a certeza interior e a manifestar, você não terá mais obstáculo para encontrar sua unidade. Questão: poderia nos falar do Círculo dos 12? O Círculo dos 12? Você quer dizer com isso o Círculo de Fogo dos Anciões? Os Círculos de Fogo dos Anciões são estruturas, assim como já foi dito por outros além de mim, que foram estabelecidas, há muito tempo, em tempos imemoráveis que remontam a mais de centenas de milhares de anos, por seres particulares não pertencentes à sua dimensão e a seu espaço de vida, a fim de permitir, no momento vindo, realinhar a luz com seu eixo, nesta terra e na sua própria luz. São 7, como vocês sabem. Entretanto, não lhes cabe conhecê-los fisicamente, simplesmente despertar a memória, em vocês, se isto lhes é permitido e se isso lhes é possível. Eles não são, assim como eu disse, lugares de cura. São lugares que não pertencem à sua dimensão. São lugares onde vocês podem experimentar, de maneira antecipada, as energias de outras dimensões. Não são, para tanto, portais ou peneiras multidimensionais. São simplesmente guias de luz. Entretanto, você pode recorrer a esta radiância específica. Não se trata efetivamente mais da radiância arcangélica, mas, nesse caso, a radiância chamada dos gigantes, aqueles que foram também chamados os titãs e, extremamente mal a propósito, os nefilins, aqueles que supostamente dormiam com as mulheres.
Mas não há culpa além daquela no espírito tortuoso dos homens que procuraram escravizá-los. Os Nifilins foram seres de alta dimensão. Eles trabalharam para que esta terra chegue, hoje, a viver o que vocês têm a viver. Então, agradeça. A radiância específica dos círculos de fogo recorre efetivamente às 12 lâmpadas e às 12 vibrações. Está diretamente ligada, também, ao hexágono, que é a característica da luz além de sua dimensão. A luz organizada, inteligente e estruturada, na quinta dimensão. Isto os implicará em breve. Questão: estou no meu bom caminho. Hoje, se você for para o caminho da simplicidade, a via da evidência do que lhe é proposto pela divina providência, e aqui não é um jogo de palavras, você está necessariamente no bom caminho. Hoje, devido à presença da luz em sua dimensão, devido à realização da radiação do ultravioleta e de diferentes qualidades vibratórias e energéticas transmitidas pelos mundos de luz, cada ser humano está em ressonância com seu próprio caminho. Entretanto, se, em você, existe a vontade de mudança, o impulso à mudança, como eu chamo e como chamam facilmente os Ayota Kodeshi, isto corresponde a uma realidade a levar a efeito para você. Vocês estão na hora dos últimos ajustes para estarem em conformidade e em autenticidade com seus caminhos. Esta é a estrita verdade. Conformem-se e serão reformatados pela graça da luz em seu novo caminho. Questão: como sentir, quando se tem uma escolha a fazer? A real resposta do coração. Bem-amado, essa escolha pode ser uma outra e uma não é necessariamente a mesma que a outra, mas você pode admitir que, a certo nível de liberdade, a partir do momento em que seu coração está aberto, inteiramente, não há resposta positiva e resposta negativa, porque tudo está no nível da unidade. Então, nesse caso, você encontra a unidade necessária à sua escolha e você está totalmente livre de sua escolha, uma como outra sendo, para você, a verdade, mesmo se esses caminhos lhe pareçam contraditórios e opostos. Este é o aprendizado da liberdade final fornecida pelo coração, porque o que você faz na vibração do coração se orientará sempre no sentido da luz, no sentido da probidade, no sentido da verdade e da unidade. Então, nenhuma dúvida, progressivamente à medida que a luz penetrar seus campos de consciência, pela vibração e pela consciência, vocês se aperceberão que estarão estabilizados no coração. Estando estabilizados no coração, efetivamente, não há mais possibilidade de resposta para o sim e para o não, porque tudo é resposta. Cabe-lhes, então, arbitrar, não pelo coração nem pelo mental, mas pela evidência. Então, em alguns casos, a vibração do coração vai ser talvez mais rápida e mais presente que em outros casos. Cabe-lhes fazer a diferença, vocês mesmos e, entretanto, se a vibração, por sua presença e sua pressão, permanece a mesma, vocês têm, naquele momento, apenas a escolha, porque vocês são inteiramente livres. Vocês reencontraram, pela graça de seu coração, que abriram e despertaram, a possibilidade de escolher em toda a transparência. Não há escolha negativa, nesse caso, nem escolha positiva. Vocês têm a total liberdade para realizar seu caminho para a luz, quer seja um ou outro, porque você é já a luz e fazer uma escolha, uma ou outra, interferirá apenas muito pouco na qualidade vibratória que vocês se tornaram. Aí está, querida alma. Questão: é melhor ajudar os outros por informações ou por cuidados? A informação é cuidado. Hoje, as palavras têm tanta potência, pela vibração, como os cuidados propriamente ditos. Vocês devem ir, sem hesitações, para a simplicidade. A simplicidade do que vocês são, do que fazem. Como terapeuta, você não tem mais necessidade de inúmeras técnicas que lhe foram necessárias aprender porque, hoje, você se torna o dom, e, sendo o dom, você não tem necessidade de desordenar a cabeça, ou o resto, com técnicas. Você tem simplesmente que ser e, sendo, você irradiará a transformação e o fogo. Então, se você sente este estado de ser organizando isso, então, bem-amada, continue. Questão: como fazer quando se é um passador de almas? Um passador de alma, bem-amada, é um estado. Este estado não tem necessidade de técnica. Isto se faz por sua própria presença e por sua própria irradiação. Então, sim,
Inúmeras almas aqui presentes são passadoras. Elas liberam, literalmente, as almas prisioneiras dos sofrimentos memoriais e sofrimentos de sua vivência passada. Os passadores de almas são rochas, ao nível vibratório, mesmo se sua sensibilidade é por vezes exacerbada no plano desse mundo. Entretanto, não há técnica. Isto consiste simplesmente em ser e impedir. Questão: eu falei de pessoas mortas. Eu também. Questão: é sempre necessário, útil mesmo, ir ver as vidas anteriores. Se você sente necessidade de penetrar diretamente, bem-amada, no que eu chamaria lei da graça, então, tem apenas que fazer ação, reação. A ação-reação é a dualidade que leva inexoravelmente a reencarnar. Crer que você vai se liberar explorando o passado é uma ilusão. Eu creio mesmo que os próprios budistas o disseram. Não pode haver liberação total de todas as ações passadas que vocês geraram. A liberação vem pelo amor e unicamente pelo amor e, portanto, pelo perdão a si mesmo. Então, obviamente, se seu ponto de vista compreende e aceita que você está além desta ação, reação, convém tomar a rota da ação de graça e aceitá-la. Naquele momento, você não terá necessidade de saber qual é seu passado, quais são seus sofrimentos, porque eles serão transcendidos à luz do amor e da verdade. Questão: tenho por vezes a impressão que as sincronias não colocam boas pessoas no meu caminho, em particular, pessoas com as quais compartilhar tudo o que vivo. Você precisa, caro amigo, fazer, nesse nível, uma revolução de consciência. O estado vibratório no qual você está vai provavelmente ajudar alguém que está na posição da Terra. Por que você tem necessidade de sua presença? É uma confirmação. Basta lhe ser e irradiar o que você é, e isto servirá à luz e isto servirá à humanidade, mesmo sobre pessoas que você não conhece. Isto é mais importante ainda. Alguns caminhos passam pela solidão e pelo teste da vibração, em seu seio, no amor, sem poder compartilhá-lo, de maneira aparente, mas bem real em seu plano. Questão: nossa simples energia pode bastar para transmutar o que poderia não ser proveitoso em nossa alimentação? Bem-amada, eu duvido que se você comer arsênico isso vai se transmutar. Então, convém ser razoável. O importante não é tanto, e eu já disse, a quantidade, como a qualidade, a liquidez ou a solidez dos alimentos que provocam esforços de digestão, desviando o fluxo energético consciente ou de seu coração, porque a digestão, parece-me, em seu ser, se faz ao nível do plexo solar antes de descer, enquanto que o despertar do coração se faz ao nível do coração. O espaço tomado pela digestão os leva sobre os chakras inferiores, exceto se vocês aceitam comer coisas muito mais iradas e leves. Mas eu já me expressei nesse propósito. Vocês podem fazê-lo com suas mãos e com seu espírito, certamente, mas vocês não poderão mudar radicalmente a composição química, pelo menos não no momento. Vocês podem elevar a taxa vibratória de um alimento, qualquer que seja, mas vocês não podem transmutá-lo inteiramente. Questão: como, num casal, quando o outro não está no caminho de abertura em relação a tudo isso, continuar seu próprio caminho? Bem, eu disse, minha amiga, se eu posso chamá-la assim, é necessário bem compreender que alguns seres jamais foram habituados a experimentar outra coisa que a sensibilidade feminina natural que vocês conservaram, senhoras, até hoje. O homem é assim feito como ele mesmo que criou as leis. Essas leis os privaram da liberdade e, hoje, eles querem controlá-los. Senhoras, eu não as chamo para a revolução. Eu as chamo simplesmente a permanecerem vocês mesmas na calma e na serenidade. O amor não é uma vã palavra. O amor não é uma hipótese. O amor é agora, e se vocês estão, vocês, senhoras, no amor, é bem, seus homens seguirão ou partirão. Não pode ser de outro modo. Vocês não têm que convencer de outro modo senão pela vibração de seu ser. Vocês não têm que desejar que o outro mude. Ousem se afirmar, assim como são, como mães, como esposas. Sejam assim e estejam certas de que aquele que as acompanham as seguirão. Não há necessidade de procurar convencê-los. O homem evolui pela força, a mulher evolui pela suavidade. Vocês devem compreender isso, senhoras, e aceitá-lo e torná-lo totalmente. Muitas mulheres, hoje, procuram, na relação,
tornarem-se homens. Vocês não foram feitas para isso, senhoras. Vocês foram feitas para ser o acolhimento. Vocês foram feitas para ser a matriz que vai acolher o amor e o eterno. Sua missão é sagrada. Quiseram privá-las, através de diferentes igrejas, de movimentos espirituais de diferentes religiões. Mas isso não funcionou porque vocês são o fundamento da vida e vocês são o alicerce da luz. Então, sejam o que são, sem procurar impor e seus homens perceberão, naquele momento, que o amor é muito cartesiano e que ele é verdade. Não há que convencer, há ser o que vocês são. Não procurem fazer ler ou provar. Vocês são a prova e vocês são o livro. Então, o que querem mais? Eu afirmo, entretanto, que os arcanjos não têm sexo, mesmo se nos apresentamos sob a forma masculina. Nossos nomes nada têm a ver com uma masculinidade. Nós somos andrógenos. Pela nossa própria eternidade e nossa vibração, nós nos aproximamos de vocês, senhoras, porque nós somos vocês, em outro estado. Questão: vou encontrar, em outros planos, meu filho falecido. As almas se cruzam e se descruzam, nesta densidade, pelos jogos do Senhor, pelos jogos da encarnação. Vocês experimentam certo número de lutos e de separações, mas também de reencontros. O reencontro, do qual ele faz parte, não é um reencontro segundo a carne, mas segundo o espírito. O contato é possível. Lembre-se, meus amados, vocês estão, nesse momento, num período onde a distância entre as dimensões foi abolida. Vocês estão muito próximos da eternidade. Vocês estão muito próximos dos arcanjos e dos planos da luz. Assim lhes é possível contatar, em espírito, aqueles que estiveram próximos de vocês, aqueles que percorreram, com vocês, alguns instantes. Eles compartilharam, com vocês, através de seu sacrifício de encarnação, algumas coisas. O sacrifício de uma alma que parte muito jovem é um grande sacrifício. É preciso que você o agradeça, porque ele lhe permitiu se abrir algumas perspectivas e algumas verdades. Hoje, o contato, vibratório e em consciência, com as almas com as quais cruzaram, torna-se possível porque essas almas, frequentemente, não estão mais no limbo da reencarnação, mas estão nas esferas de liberação, aguardando um momento oportuno, ou seja, a translação dimensional desse sistema solar do qual vocês fazem parte. Isto é para breve. Então, vocês devem exultar porque o que lhes foi escondido, o que lhes foi removido, lhes será devolvido, não mais na carne, mas no espírito. Então, efetivamente, você reencontrará aquilo que perdeu. Isto suprimirá em você o sofrimento da ilusão da separação, porque não há jamais separação além daquela de sua dimensão. Questão: ao transferir energias, parece-me às vezes não estar suficientemente alinhada. Minha amada, é necessário que aceite que você não transfere nada mais do que queremos que transfira. Então, você deve se transferir você mesma, para a doação de si, e não mais para a doação do que você denomina energia ou consciência exterior a você. O alinhamento apenas poderá se fazer a partir do momento em que a doação de si for total. Naquele momento, não haverá mais obstáculo para que você seja trespassada por consciências diferentes de você, mas, o mais importante, é dar-se. Não há, aí, o ego, aí, verdade. Você deve investir em si mesma antes de recorrer a algo em seu exterior. Isto é extremamente atraente, efetivamente, mas apelar a algo do exterior disso impede, frequentemente, uns e outros, de encontrar sua essência e sua verdade. Você deve, de início, encontrar sua essência e sua verdade. Buscai o reino dos céus, de todo o resto vos será acrescentado. Então, alinhem-se em si, por si, na unidade e, aí, as transferências se farão automaticamente, sem risco de nenhuma espécie. Compreende isso? Abandonar-se, é isto, abandonado à luz, abandonado à verdade, na fluidez da unidade, tudo se torna possível. Então, você precisa começar. Não é um trabalho mental, mas é um trabalho de abandono, na relação com a unidade que você é, antes de tocar a unidade do outro. Em resumo, é-lhe pedido passar em unidade. Reencontre a alegria de ser o que você é e o resto lhe será acrescentado, assim como disse Cristo. Não há outra alternativa. Questão:
Porque o manto de Maria é azul. Maria pode usar todos os mantos da criação. Seu manto original está ligado à dimensão de Sirius e a 18ª dimensão. Trata-se do mesmo manto de Miguel, o manto azul da compaixão, aquele que vocês chamaram o Buda azul de medicina, em outras tradições. Maria é essa, mas ela pode também se vestir de diferentes roupas de luz. Questão: durante uma viagem, tive emoções muito fortes em alguns lugares. Porque, amigo e bem-amado, a memória é emoção, a lembrança é emoção. Você passa por lugares onde você já havia passado, noutros lugares em outros tempos, em outras memórias e outras emoções. Algumas dessas viagens o reconectam, literalmente, a emoção da alegria ou medo ou tristeza do que você vivenciou. Trata-se de uma reconexão com a energia do passado. Isto não é nem bom nem mal. Isto é viver e transcender e superar. Não deve querer procurar, a todo preço, a origem e a causa. Saiba simplesmente que se trata de memórias e lembranças, memórias e emoções. Porque, em suas peregrinações, você já passou por ali, em um tempo distante. Acontece, a todos, de reencontrar lugares onde passou, mas não devem dar importância a isso. Contentem-se de viver a emoção súbita desta reconexão, mas esta reconexão não é você. Vocês estão além de todas as reconexões a seu passado. Vocês devem se liberar, encontrar a essência. Assim como disse a fonte, é liberar-se de todo o peso ligado a seu passado. Fique o mais leve possível. Vocês estão além do passado. Vocês são o instante e a eternidade. Vocês não podem encontrar a eternidade e o instante através de memórias que se revelem a vocês. Vocês devem liberar-se, sem trabalhar nela. Vocês devem encontrar o instante final, a verdade final, que é a alegria, progressivamente à medida que vocês se aproximam de seu centro. Isto é hoje muito mais fácil, pela meditação sobre o coração, pela parada de suas atividades incessantes. Em suas vidas comuns, muitos de vocês encontram a dimensão do coração. Vocês não sabem ainda como estabilizar esta energia em sua presença, mas isto é aprendizagem e experiência. Isto vem a grandes passos. A fonte da satisfação de suas vidas não está nas atividades que vocês fazem, no bem ou no mal. Ela está unicamente no estabelecimento de sua presença na vibração do coração. Então, não dê importância a esta emoção. Ela pertence ao passado. Ela o reconectou. Mas você deve desconectá-la, a fim de encontrar a eternidade do instante. Toda alma humana tem a fazer esse trabalho. Vocês não são o que vocês foram. Mesmo se alguns dizem que vocês são o resultado de seu passado. Isto foi verdade, mas, hoje, diante da revelação de sua eternidade, diante da revelação da luz, vocês devem tomar consciência que vocês estão além das regras que jogaram, mas que são esta luz e nada mais. Questão: que vão tornar-se os animais durante a translação dimensional? Eu responderia, bem-amada, que eles irão para onde devem ir. Os animais têm espaços de acolhimento. Há numerosas moradas na casa do Pai, para vocês, almas humanas, mas também para a alma animal. A alma animal está em curso de individualização. Inúmeras almas estão tomando consciência de sua individualidade. Assim, isto é para seus animais chamados domésticos e algumas raças animais. Elas estão em curso de individualização e terão a oportunidade de encontrar esta individualização sem serem separadas da fonte, porque a fonte decidiu assim. Os mundos da divisão e da separação não existirão, simplesmente, mais. Então, não se inquietem, nem pelas crianças, nem pelos animais. Inquietem-se vocês por vocês, não no sentido de ter medo, mas no sentido de se recentrar em sua essência e de vibrar o coração e de vibrar na luz. Isto, unicamente, é importante. Todo o resto lhes será acrescentado, assim como disse Cristo. Questão: que significa estar ao serviço dos outros? Estar ao serviço do outro não é o serviço no sentido físico. Pode ser um olhar, pode ser uma intenção. Amar e servir é abençoar cada ser humano que vocês encontram. Se vocês não podem abençoá-lo, então, passe seu caminho. Vocês devem amar cada ser humano com que cruzam, por um olhar, por um sorriso, por uma atenção. Não lhes é pedido que se engajem no exército da salvação. Não lhes é pedido que se engajem, todos, na ajuda das doenças ou na ajuda dita terapêutica. Entretanto,
Todo ser humano é capaz de amar. Amar é uma tensão. Amar é um olhar. Amar é uma vibração. Isto basta amplamente. Se lhes acontece de amar uma dezena de pessoas, em sua jornada, sem julgar, sem se prevalecer do que quer que seja, mas unicamente pela beleza do instante, pela beleza de um sorriso, pela beleza de uma intenção, então, sua vida mudará completamente. Estejam certos. Amar e servir é isto. Não são necessariamente atos complexos colocados em jogo de investimento profissional ou no investimento específico de seus próximos. É, antes de tudo, uma atenção e uma atitude. Amar e servir, é isso. Olhar com benevolência. Olhar sem julgamento e dar seu olhar, seu amor e abençoar. A bênção é muito melhor que a mão que você estende. Entretanto, você pode também estender a mão. Isto é o serviço. O olhar, a atenção, a bênção, a ausência de julgamento são o melhor dos serviços que vocês podem propiciar ao conjunto da humanidade, ao conjunto de seres com quem vocês cruzam. Vocês não precisam cruzar com milhares de seres a cada dia. Alguns vivem sós. Então, nesse momento, tente pensar nas pessoas e ame-as. Aí está. A aprendizagem do amor é tão simples assim. Questão: desde meu nascimento eu tenho dom para sonhar. Este é meu bom caminho. Todo dom é um dom do Espírito. Todo dom manifestado deve ser utilizado, na condição que lhe traga alegria e leveza. Não há que se colocar questão em relação a isso. É o caminho que é simples, o caminho que favorece e que é favorecido, o caminho que os conduz a viver a simplicidade. É seu caminho. O dom de cura é um dom que deve ser utilizado com humildade. Inúmeros de vocês foram chamados para viver isso. Isto pode ser sua vida, inteiramente, ou uma experiência temporária. Vocês não têm que se colocar a questão da justiça ou da não justiça do que fazem. Se vocês o fazem, e se isto lhes traz alegria, em vocês e no outro, quaisquer que sejam os meios, então, isto é justo e isto é verdade. Não deve deixar o mental se exprimir e fazê-los duvidar do que vocês fazem. A verdade e a prova não se encontram no nível do intelecto ou do mental, mas, sim nos fatos percebidos em vocês, e percebidos pelo outro, do que vocês fazem. Questão: qual a diferença há entre a alma e o espírito? A alma e o espírito são duas coisas profundamente diferentes. A alma é polarização e atração. A alma é a ligação entre o corpo e o espírito. O espírito é liberdade. O espírito não é colorido. O espírito é um. O espírito é luz. A alma é a luz alterada e velada, é aquela que lhe serve para se manifestar nesta densidade. Mas você não é a alma, você não é o corpo, você é o espírito. Nesse sentido, foi chamado sementes de estrelas. Você é animado corpo, alma e espírito, mas você não tem a consciência da totalidade de seu espírito. A totalidade de seu espírito espera no sol. Trata-se do corpo de estado de ser, corpo de luz, corpo de cristal, do qual você tem apenas uma pálida cópia e uma pálida ressonância na vida que você vive. É como se você tivesse deixado seu casaco que é, de fato, sua interioridade, no vestiário, para vir nesta densidade. Você esqueceu que você é e você vive ao nível do corpo, às vezes ao nível da alma, mas raramente ao nível do espírito. O espírito é leveza. O espírito é ausência de polaridade. O espírito é unidade. Há, portanto, uma grande diferença entre a alma e o espírito, mas a alma permite ao corpo se comunicar, às vezes, com o espírito. A alma é uma camada intermediária que lhe serve, nesta densidade e em sua manifestação, nesse mundo. Além disso, não há mais alma, há apenas o espírito, este espírito que vocês devem reencontrar porque ele é eternidade, existência, cristal e luz. É este o corpo que você vai reencontrar. Trata-se, realmente, de um corpo, mas você não tinha consciência. Você tinha consciência, eventualmente, apenas de uma centelha, de um fragmento da luz autêntica, mas você é bem mais que aquilo. Você não é esse corpo. Você não é esta alma. O corpo e a alma são veículos de manifestação que vocês tomaram para se manifestarem nesta dualidade, nesta experiência. Você é espírito, em verdade e em unidade. O espírito não é, portanto, a alma, e ainda menos o corpo. Em breve, você fará a escolha entre a personalidade e a existência, ou seja, entre o corpo e o espírito. Em qual você quer viver? No espírito, na eternidade,
na verdade, ou na experiência da dualidade. Mas, lembre-se, esta não é mais possível. Vocês estão, todos, sem exceção, interessados na existência e no fato de reencontrar, nos casamentos celestes, místicos, seu corpo de estado de ser. Assim o decidiu a fonte. Assim o decidiram os seres os mais elevados que se relacionam à sua criação. Questão: de onde vêm as cores muito luminosas que podemos ver agora em meditação? As cores que você percebe, de olhos fechados, são as luzes de sua terceira visão. Ela existe, como disse inúmeras vezes, em diferentes níveis vibratórios. Cada nível vibratório alcançado, durante as meditações ao nível do terceiro olho, ou mesmo ao nível de outros chakras, dá acesso a uma percepção colorida. Esta percepção colorida assinala um nível de energia. O terceiro olho, assim, pode se apresentar sob diferentes formas, diferentes cores, conduzindo-o para a luz branca, ao final. Mas, entretanto, o que você percebe, o que você vê, de olhos fechados, durante suas meditações, assinala um nível vibratório que você alcançou. Obviamente, a luz e a cor vistas em suas meditações não são a finalidade. A finalidade é o som obtido ao nível do ouvido, porque a vibração é mais sutil que a cor. O som é um comprimento de onda, de fato, mais sutil ao nível de sua alma e de seu espírito. Assim, você deve passar por certo número de sons, para de chegar além do som e penetrar a eternidade. Lá, onde não há mais cor, lá, onde não há mais som, mas onde há o silêncio da forma, silêncio da cor e silêncio do som. Naquele momento, você bascula e passa do outro lado, ou seja, na eternidade. Naquele momento, lhe é permitido viver o que numerosos místicos descreveram e puderam, infelizmente, apenas descrever de maneira falsa, com palavras, porque isto está além da palavra. Isso toca o indizível, e toca o divino, e não há palavra para isso. Entretanto, há, efetivamente, aí também, uma montanha a escalar, etapas necessárias e preliminares. Mas vocês devem bem compreender que essas etapas não são objetivo. Vocês devem ir para além da cor, para além da luz, para além do som, para penetrar os mundos de existência e de eternidade. É apenas fazendo esse silêncio, assim como o arcanjo Miguel lhes falou durante os últimos casamentos e que vocês têm muita dificuldade a realizar devido a certo número de bloqueios que vamos retirar. Quando vocês realizarem isto, quando penetrarem o infinito, vocês penetrarão o indizível, a realidade do que vocês são para além desta aparência e desta dimensão. Naquele momento, o véu se rasgará para vocês e sua vida não será mais a mesma. Porque vocês penetrarão o corpo de estado de ser e estarão, assim, a cavalo sobre dois mundos. Vocês não são desse mundo, mas vocês estarão ainda sobre esse mundo porque sua missão será, então, de retranscrever a linguagem da luz, a linguagem do fogo do amor, não através de palavras, mas uma retranscrição através da radiação que vocês emanarão, simplesmente, estando na alegria, involuntariamente, participando da criação e do canto da criação, penetrando essas moradas de eternidade, penetrando o seu corpo de luz que os espera, de toda eternidade, no sol. Isto é para breve. Questão: quais podem ser as causas de câncer nas crianças? O câncer de uma criança não vem da criança. O câncer da criança vem dos pais. Ela colhe, sobre si, a vibração e sacrifica, de algum modo, seu corpo, para permitir aos pais se liberarem. Entretanto, isto não é inevitável. Inúmeros psicólogos entenderam e demonstraram. Isto é simples. Basta reencontrar, na história dos pais, a causa primeira e o elemento base do câncer da criança dentro da própria história dos pais e em seus filhos. Cada filho com câncer é a história de seus pais levada como uma cruz. A criança interior deve ser encontrada com os pais responsáveis pelo câncer. Eles são responsáveis, mas não há culpa a ter. É sua vibração perturbada, ligada à sua própria vivência, que se manifesta em sua prole, por meio de transferências genéticas, transgeracionais. Esta é uma conscientização importante a alcançar. Assim, ajudar seus filhos é um ato de amor e de graça, mas ajudar os pais é o que soluciona, do mesmo modo, e de modo muito importante mesmo, a história do filho. Assim, convém decodificar,
Descobrir a história da criança enferma, não unicamente na criança atingida pelo câncer, mas, bem mais, em um dos dois pais. O fato de descobrir essa criança interior enferma em um dos dois pais permite, muito frequentemente, aliviar o sofrimento da criança que o tomou sobre si e lhe permitir, naquele momento, atingir muito mais facilmente sua criança interior, qualquer que seja o grau de sofrimento. Existe, literalmente, nesse caso, pela conscientização, uma explosão do vínculo transgeracional e revelação total da unidade, junto à criança e junto ao pai, ou mãe. Assim, cada câncer assinala o alcance psicológico de um arquétipo importante, na história de um dos dois pais, por vezes dos dois pais. O poder do amor não é o amor. Inúmeros pais não chegam a compreendê-lo e a vivê-lo. A pressão, assim nomeada, colocada sobre o filho, o adoece e o sufoca, literalmente. Questão: poderia nos falar do diabo e de Lúcifer? O diabo não tem de ser visto como um personagem com chifres, mesmo se você o criou do zero. Lúcifer não é o diabo. Lúcifer é um anjo rebelde que tentou criar uma dimensão, sem a concordância da fonte. Ele não quis perdê-los. Ele não quis conduzi-los à sua perda. Ele quis fazê-los encontrar a unidade e a divindade através de um caminho que a fonte não concordou. Ele é todo o contrário do diabo e daquele a quem vocês chamam de Deus. Deus e diabo é o mesmo personagem. Existe uma fonte pai, mãe una, indestrutível, e quando você pronuncia a palavra Deus, o diabo não está longe. Obviamente, crer em Deus é crer no diabo. Deus pune. Deus é vingador. O diabo está exatamente na mesma dimensão. A fonte não é Deus. É necessário que vocês aceitem que aquele que vocês chamam pai, e aquele que o filho nomeou pai, não é Deus. No sentido bíblico, Deus e diabo são a mesma entidade que se opõe à sua liberação. É o que tem sido chamado de arcontes, que os fizeram crer que vocês eram seres de liberdade, nesta matriz. Eles os colocaram na jaula e na prisão, fazendo-os crer que era liberdade. Isto lhes será revelado e vocês terão muito em breve a confirmação. Isto lhes será revelado em consciência e em verdade. Quando Maria lhes falar individualmente, vocês compreenderão que são todos seus filhos, que não há Deus e que há uma deusa, uma criadora, que é Maria, e que ela tem um filho e que esse filho é gerado dela mesma. Ele é Cristo. Cristo ou Cristi, ainda chamado ressuscitado, aquele que vem, Nibiru, lhes trazerá luz. Não há Deus, não há diabo. Há apenas falsificadores que tomaram esses dois nomes e os escravizaram, desde centenas de milhares de anos, nesta ilusão. Assim, progressivamente, à medida que a humanidade se desenvolveu, em mesmo a falsificação do cristianismo, que aconteceu. Os homens oraram, e quanto mais eles oravam, mais eles eram atacados pelo diabo. Obviamente, orando a Deus, vocês chamam o diabo. Afastando o diabo, vocês chamam Deus. E, entretanto, é a mesma entidade que os confunde e que os leva no barco, literalmente. Desde milhares de anos, existe uma fonte que é todo amor. Existe um pai, mãe una, que é sua fonte primeira. Mas, quando vocês pronunciam diabo, isto equivale a pronunciar Deus. Eu sei que isto é muito, muito difícil de aceitar. Vocês viveram tantas e tantas vidas pronunciando esse nome que não é a verdade, mas que é a falsificação desejada pelas forças da sombra, que hoje não existe mais em sua dimensão. Existem apenas homens que a serviam e que tentam manter seu poder sobre a humanidade. Vocês devem aceitar isto. Se vocês se afastam do diabo e de Deus, vocês reencontrarão a fonte e reencontrarão o amor infinito de Maria, o amor infinito dos arcanjos e dos seres de luz. Vocês devem reencontrar sua unidade. Sua unidade não passa por qualquer ser exterior que vai levá-los à sua unidade. Nem Deus, nem diabo. Há apenas vocês que podem aceder à sua unidade, por vocês mesmos. Tentem. Dê um passo para a unidade. Dê um passo para além do que regeu suas vidas, desde tanto e tanto tempo, e vocês encontrarão a verdade. E a verdade os libertará, assim como disse Cristo. Procurem o reino dos céus, procurem o Pai, procurem a fonte. Mas ali não vejam Deus. Deus e diabo são um arconte. Eles são uma criação daqueles que os controlam e os têm controlado desde tanto e tanto tempo. Vocês terão a revelação formal muito em breve. Esperem viver momentos que eu qualificaria de emocionantes.
porque se trata da revelação do Apocalipse. O Apocalipse não é sofrimento, é revelação. É o momento onde as máscaras caem e inúmeras máscaras os fecharam, literalmente. O único problema é que muitos seres humanos, ainda que se abra a porta de sua prisão, não vão querer sair, porque eles não conhecem o que está fora da prisão. Há os que estão, eu diria, confortáveis em sua prisão. Então, vocês devem mostrar o caminho da luz e mostrar que, na unidade, não há nem Deus, nem diabo, há apenas amor, alegria, unidade. A dualidade é uma falsificação da criação. Ela existe apenas para que vocês se unam e unicamente para que vocês se unam a ela. Obviamente, ela não vai desaparecer, simplesmente, mudando o ponto de vista em 2 minutos. Mas se vocês aceitam esse ponto de vista e aceitam viver as premissas da alegria, da unidade, do amor da Criadora e da criação, do Pai, Mãe Fonte Una, vocês superarão já certo número de contingências ligadas aos esquemas nos quais se lançaram. Vocês foram criados livres. Entretanto, foram inseridos em vocês grãos de falsificação e aprisionamento. É disso que vocês devem se libertar. Hoje, eu sei que minhas palavras não são agradáveis, sempre, de ouvir, mas elas sinalizam a verdade a mais autêntica. Questão, como um arcanjo, como Lúcifer, pode agir em desacordo com a fonte. Bem-amado, por uma razão que é muito simples, vocês são, nesta dimensão e nas outras dimensões, quer você seja um anjo, um arcanjo, um humano, um anjo em transformação, ou quer vocês pertençam a dimensões não humanoides, vocês são criadores e, enquanto criadores, vocês são livres de criar o que vocês quiserem. A única necessidade, quando criam algo, e mesmo os Elohim fazem isso, é acompanhar sua criação até o final do ciclo. Assim, arcanjos se opuseram à fonte. Eles propuseram algo que a fonte não quis. Entretanto, isto se traduziu por uma amplificação da luz. Assim, quando lhes é pedido para não julgar, nós mesmos não julgamos. Aqueles que os escravizaram, não devem, não mais, ser julgados. Porque esses seres, que, hoje, estão na sombra, serão, em outros tempos, seres ainda mais luminosos que vocês. Nada se perde nas criações, tudo se transforma. Não existe, contrariamente ao que quiseram fazê-los crer, a aniquilação da alma ou do espírito. Todo espírito criado vai a seu termo, que é se juntar à fonte. Existem numerosas moradas na casa do Pai. Existem numerosos caminhos para a casa do Pai. Os caminhos da criação são múltiplos e infinitos. Algumas experiências, em particular esta dualidade, esta atração desta densidade, que foi chamada erroneamente de a queda, corresponde a uma experiência. A fonte, como ela mesma disse, deixou essa experiência se levar em certo número de ciclos. Hoje, ela não deseja mais que a experiência prossiga, porque vocês devem reencontrar a luz. Assim, existiu, durante o combate vivido no mês de agosto, nos planos de luz, uma rendição das forças da sombra, em massa, que se renderam à luz e que se tornaram luz, pelo processo do perdão. Não há limite à graça e ao perdão da fonte. Não há limites ao amor de Maria. Cada filho, mesmo rebelde, é seu filho. Mesmo aquele que vira as costas à luz é respeitado pela criação da sombra. Isto lhes é difícil de compreender, mas, entretanto, faz parte da experiência desta dualidade. Então, sim, quando Cristo lhes disse para não julgar, você não sabia o que tinha à sua frente. Somente os grandes seres são capazes de ler a alma e o espírito daqueles que estão à sua frente, porque eles veem as linhagens espirituais, eles veem o caminho da alma e do espírito. Então, aí, sim, eles podem efetivamente dar uma opinião, mas, em nenhum caso, julgarão. O assassino de hoje, o pecador de hoje, será o santo de amanhã. Assim como lhe disse a fonte, eu repito sua frase. Não há um pecador sem futuro, não há santo sem passado. Meditem nesta frase, ela responde à totalidade do que vocês têm a viver. Questão, como superar as dificuldades para expressar o amor. Vocês não foram habituados a expressar o amor. Vocês não foram elevados para expressar o amor. Foram elevados na contenção. Vocês são seres de contenção. E,
No entanto, em vocês brilha um fogo devorador de amor e é preciso expressá-lo. Não há técnica, não há meio a dar para de realizar isso. Dê o primeiro passo. Peçam aos arcanjos e peçam a Maria para abri-los à realidade do amor em sua vida. Peçam-lhe a manifestação do amor de sua presença, a fim que vocês mesmos se tornem como ela. E vocês verão que as coisas realizar-se-ão. Quando Maria lhes diz que ela responde a todos os pedidos, esta é a estrita verdade. Agora, ela está aqui. Não duvide jamais. Questão: qual diferença você faz entre a fonte Pai, Mãe e Maria? Será extremamente delicado explicar, com palavras, que não existe qualquer diferença entre Maria, a Criadora, e a fonte Pai, Mãe Una. Maria não é uma entidade feminina, no sentido que você entende. Maria é andrógena, assim como os arcanjos são andrógenos. Nós não conhecemos a dualidade dos sexos. Nós somos o sexo, na totalidade, no sentido em que você entende, mas isto escapa a seu campo de compreensão e a seu campo mesmo de percepção. Assim, por vezes eu expresso a noção de fonte Pai, Mãe e por vezes eu exprimo a noção de Divina Maria Criadora. Mas, trata-se em definitivo da mesma, não entidade, mas da mesma consciência. Por vezes ela se manifesta como entidade masculina, fazendo-se chamar Pai ou Babaji. Entretanto, Maria jamais foi reencarnada, no sentido que você entende, e jamais tomou corpo desde sua assunção. Ela está presente nas dimensões unificadas. Maria está presente na 18ª dimensão e da 11ª dimensão. Ela fica perto do Sol, numa embarcação de luz, pronta a se manifestar e a recolhê-los e acolhê-los. Sua presença se realiza, cada vez mais, para inúmeros seres humanos. Existe, entretanto, uma diferença entre a presença de Maria e a presença da fonte Pai, Mãe Una. Existe uma diferença de polaridade, como se você olhasse duas luzes ou um cristal, segundo duas faces diferentes. Mas a realidade que está coberta é sensivelmente a mesma. É mais fácil, entretanto, pela sua polaridade dual, devido a esta encarnação nesta dimensão, para vocês, estar em contato com a fonte Una Mãe Maria, do que com a fonte Pai Babaji. Questão: você falou do Pai como Babaji e Ura Mikael falou ultimamente do Pai como Abba. Abba Eli. Trata-se exatamente da mesma entidade. O Cristo na cruz disse Eli lama sabachthani, meu Pai, por que me abandonastes? O Pai, assim nomeado por Cristo, também traduzido Abba ou Babaji, na linguagem da vibração original, corresponde à vibração da fonte. Segundo as tradições e segundo as tomadas de forma que não passam pela encarnação, mas por um processo de criação de um corpo adulto, o Pai pode tomar a forma que quiser, manifestar-se sob a forma que ele quiser, tanto como uma gota d'água em um planeta, como em um sistema solar ou no universo. Em alguns casos, ele cria um corpo e se manifesta no interior desse corpo. Isto é difícil para vocês aceitarem, que a totalidade possa se reduzir a um corpo. E, no entanto, isto é, a fonte é onipotente, onipresente e pode estar presente no grão de areia, como no Sol que explode em toda a galáxia. Do mesmo modo, ele é a consciência absoluta, pode decidir e criar uma forma e ali habitar durante certo tempo. Este foi o caso, há algumas dezenas de anos, de um ser que vocês chamaram de Babaji Aidakan. Cristo, quando falou de seu Pai que o enviou, falou da mesma entidade, que se chamou em grego Abba e em aramaico também Abba. Questão: o que está mais próximo da luz estaria além mesmo das cores? Sim. O termo exato é a vibração. A verdadeira luz é vibração, ela não é cor, mesmo se a cor é manifestação da vibração. Entretanto, adquirir a vibração corresponde à luz da vibração, e corresponde à realidade. Muitas pessoas falam de luz. Muitos seres humanos veem luz, com os olhos fechados. Mas esta luz não é a vibração. Assim, existem falsas luzes que não são vibração. A luz é, antes de tudo, vibração. Se ela não é vibração, você não tem qualquer meio de verificar o que é. Questão: e quanto ao futuro do casal, sabendo que se vê cada vez mais casais de mulheres, de homens e que há igualmente muitas mulheres sozinhas. Este é o caso de sua dimensão. Este não é o caso de dimensões além de sua dimensão. A noção de casal, tal como a conhecem,
A noção mesmo que alguns de vocês chamam de alma gêmea ou chama gêmea, não é mais que uma deformação da verdade. Acedendo aos mundos unificados além de sua dimensão e, portanto ao que vocês chamam de quinta dimensão, vocês descobrirão lugares onde nada é partido, onde nada é separado. A consciência unificada funciona, regra geral, sob a forma de 24 unidades de consciência, que corresponde à organização da luz na quinta dimensão. Não pode haver casal, no sentido que vocês entendem, a partir do momento em que as energias se fundem com o ambiente, no sentido amplo, assim como lhes descreveram mesmo alguns desencarnados nas comunicações, mesmo do mundo astral, correspondentes à perda de seus corpos. Quando vocês encontram uma entidade, vocês trocam uma vibração. Isto poderia ser assimilado, por vocês, a uma relação sexual, mas, obviamente, isto não é uma relação de corpos, mas de vibração. Vocês foram chamados, nos multiuniversos e nas dimensões unificadas, para viver este aspecto energético. Vocês não serão mais separados. Vocês não terão mais necessidade de viver o que vocês chamam casal. O que não quer dizer que as almas não sejam afiliadas ou reunidas de uma maneira ou outra. Mas vocês não poderão mais estar isolados e fechados dentro de uma relação, qualquer que seja. Porque toda relação será, por definição, aberta. Questão: os chiados no ouvido podem também ser zumbidos e não sons-se. O que você chama zumbido é apenas a visão mórbida de seu despertar a energia de sua alma. Bem amada, você deve, portanto, parar de chamar o que é sinal da alma de zumbido. Inúmeros seres humanos hoje têm esta percepção e esta vibração. Existem inúmeros sons no ouvido esquerdo, ou direito, aliás, assinalando seu contato com a unidade da alma e do espírito. Assim, mesmo se isto é penoso, traduzem, entretanto, a irrupção da luz e da vibração de sua densidade. Perceber esse som é o sinal da ativação em você de certo número de canais que trabalham em você a fim de liberá-lo. Alguns têm isso desde muito tempo. Outros o descobriram com os casamentos celestes e isto vai se fortalecer. Não se trata de doença, ainda menos de zumbido. Questão: é possível, no curso dos processos de transformação atuais, que estados, ligados à luz e que contatamos ultimamente, se manchem ou desapareçam? Obviamente, bem amada, o que você chama luz não era vibração. O que você chama luz era manifestação astral e emocional. A abertura aos canais superiores e a dimensão superior passa pelo fechamento de portas astrais. Assim, a clarividência não é a vidência. Assim, o acesso à luz da vibração não é a luz e informação obtida pelos canais astrais. É necessário aceitar isto. Novas portas se abrem, portas antigas se fecham. Isto é indispensável. Você não pode reivindicar a luz e a vibração da luz e manter os canais emocionais e astrais. Questão: como se faz se, paralelamente a isto, sente-se uma perda de energia? Uma porta se fecha, a outra não está ainda aberta. Não há estabilidade. Há oscilação entre o emocional e a luz da vibração. Não há estabilização. Portanto, isto é vivido como um luto e uma perda e não corresponde à verdade, ao estabelecimento da verdade. Não estando na aceitação da verdade nova, há desperdício de energia, porque a energia não pode se encarnar. A porta que está aberta, nova porta ao nível da cabeça, não pode penetrar o espaço sagrado do coração. Então, ela permanece na cabeça e gira em perturbação mental e em agitação mental. A personalidade quer a todo custo recriar o que perdeu e isto não é possível. Questão: como superar então isto? Para encontrar o caminho, é preciso, para isso, aquecer, acolher e aceitar que o que deve desaparecer realmente desapareceu. Não é preciso se apegar às coisas do passado, quaisquer que elas sejam. Mesmo se certo número de dons foi muito agradável de viver, eles não são a verdade. A verdade astral não é a luz da vibração. Isso, é preciso compreender. A luz astral é apenas o reflexo à luz da vibração. Ela é ilusão, como é a personalidade. Então, para abrir algumas portas de acesso à luz da vibração necessita fechar as portas da luz astral e da personalidade. A partir do momento em que isto está integrado, aceito, o caminho pode se desenrolar e as portas podem se abrir. Há, portanto, um trabalho de revolução e de luto a fazer. Não há necessidade, bem ao contrário,
de reativar o que está morto e que deve morrer.